A Bíblia fala muito a respeito da palavra conversão. E o que é conversão? Conversão, no nosso entendimento humano, não é? Literário, podemos dizer que é a mudança de identidade, por exemplo, de um valor. Só se pode converter aquilo que tem valor, não é? Por exemplo, a mudança e a conversão de real, moeda, dinheiro, para dólar. Houve uma conversão, uma mudança desses dois valores. Não é? Saiu de um valor real, entrou no outro valor, dólar. Ou saiu de um real, entrou no outro valor, que é o euro, a moeda. Não é? Conversão. Na religião, a gente costuma dizer que conversão é uma mudança de identidade religiosa, mudança de caráter religioso. Conversão, se converter. Não é? E a conversão ela passa por um critério muito importante, comportamental, nesse sentido religioso, nesse sentido humano, nesse sentido de vida, vivência. Não é? Uma conversão ela passa exatamente pelo critério da vida, a vivência, o comportamento, não é? As atitudes. E principalmente, dentro das atitudes, aquilo que nós chamamos de reação. Reação é aquela ação que você toma involuntariamente, sem antes ter pensado e sendo exigido agir imediatamente. Isso chama-se reação. Qual foi a reação dele? Imediatamente ele aceitou. Qual foi a reação dela? Imediatamente ela aderiu, ela perdoou, imediatamente ela perdoou. Ou seja, reação. É quando você vê realmente uma pessoa convertida. Porque se converter em palavras, não é? Falar, eu acho que o correto é esse, eu acho que deve ser feito assim, eu acho que deve amar, que deve perdoar, que deve ajudar. Nas palavras, é muito fácil falar, não é? Elas são muitas vezes até muito práticas na explicação, talvez até na formação de uma pessoa através da explicação, através da palavra, através do ensinamento. Não é? Uma conversão ela não pode ser medida e traduzida pela palavra. Não só pela palavra. A palavra ela é um componente, mas muito mais pela ação, pela vida, pela atitude. E como eu disse anteriormente, e repito agora, pela reação. Aí sim você conhece a conversão religiosa que tanto se fala na Bíblia, e aí você sabe o que significa realmente converter-se. Fulano agora está convertido ao catolicismo, ao cristianismo. Ele tem atitudes, ela tem agora atitudes, ele tem um comportamento digno agora, ela agora tem um comportamento digno, eles têm ações, eles têm reações, não é? Eles têm agora um gesto completamente diferente do que era antes. E para melhor, o valor aumentou, o valor subiu, não é? Porque, por exemplo, dizer que crê em Jesus, todo mundo diz. E aqui para nós, até o diabo diz que crê que ele é o Filho de Deus. Mas a atitude de conversão não é somente crer, é fazer, é realizar, é ter atos, atitudes de quem crê, atitudes de quem obedece, atitudes de quem realmente baixa a cabeça e diz, é isso eu vou fazer, é isso mesmo. Então, a atitude ela é primordial. A prioridade é a atitude, a ação, como eu já falei, e a reação, como você já entendeu o que significa. Estou falando isso porque o Evangelho de hoje, ele traz uma mensagem muito importante para esse tipo de comportamento. Uma mensagem de ensinamento, uma mensagem que vai falar sobre a conversão, a mudança de identidade das pessoas. A mudança talvez até de atitudes que não se tinha antes, mas que agora, a partir de agora se tem. Isso é conversão.
mudar a atitude, mudar o gesto, mudar a ação, mudar a reação, pela sua livre e espontânea vontade. Não é porque ninguém obrigou, mas pela sua livre e espontânea vontade. Uma atitude agora digna, cristã, católica, obedecendo às palavras de Deus, as palavras de Jesus, as palavras que o Espírito Santo pronunciou através das pessoas, as palavras da Bíblia. A conversão. Nós costumamos dizer que nós estamos em processo de conversão. Ninguém está totalmente convertido ainda como cristão. Não é? Ninguém ainda está completamente convertido para dizer, eu agora não volto mais, eu agora não faço mais aqueles erros que eu faria no passado, eu agora não sou mais aquela pessoa que se via com atitudes erradas no passado. Ninguém pode dizer isso, não é? Porque o ser humano, ele está num caminho, vai, mas no finalzinho ele pode dar um erro e aí aquele homem que era convertido, ou aquela mulher que era convertida, derrubou todo o projeto que foi desenvolvido por ele mesmo e pelas pessoas, não é? Saiu de ralo, entrou pelo ralo da pia e foi-se embora. Nós somos assim. Então, nós estamos em processo de conversão. Mas é preciso que se entenda antes o que significa conversão. E o Evangelho de hoje traz uma aula a esse respeito, um ensinamento perfeito a esse respeito. Porque é Jesus que está nos dando essa aula, nos trazendo esse ensinamento. O Evangelho de hoje está em Mateus capítulo 21, dos versículos 28 ao 32. Começa dizendo assim: naquele tempo, Jesus, falando aos seus discípulos, ele disse: que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, disse-lhe: meu filho, vai trabalhar hoje na vinha. Respondeu ele: não quero. O filho respondeu para o pai: não quero. Mas em seguida, tocado de arrependimento, foi. Ele disse primeiro que não iria, não quero trabalhar. O pai mandou, mas ele disse que não queria. Mas em seguida, tocado de arrependimento, ele foi. Dirigindo-se depois ao outro filho, disse-lhe a mesma coisa: filho, vai trabalhar na vinha. O filho respondeu: sim, pai, pode deixar. Mas não foi. Disse que ia, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? O primeiro, que disse que não ia e foi? Ou o segundo, que disse que ia e não foi? Muito bem. O primeiro, responderam-lhe. Jesus lhe disse, veja, eles responderam. O primeiro disse que não ia e foi. E o segundo disse que ia e não foi, errou. O primeiro fez a vontade do Pai. Muito bem. Aí Jesus disse: em verdade eu vos digo, os publicanos e as meretrizes vos precedem no reino de Deus. Os publicanos, os homens que cobram impostos, trabalham para o público, e as prostitutas, as meretrizes, prostitutas, ele diz, Jesus está dizendo aqui que vos precede no reino de Deus, ou seja, precede vós, vão entrar antes do reino de Deus do que vocês, os publicanos e as meretrizes. Aí ele, por que ele disse isso? Não é? Ele está falando isso por conta da conversão. A conversão. Não é? Porque hoje os publicanos, ou naquela época, nesse tempo, os publicanos e as meretrizes, elas diziam que talvez não fosse entrar no reino de Deus. Mas depois foram, como disse o primeiro filho. Enquanto muita gente aí, engravatado, bonito, trabalhando bonito, diz que vai, mas não vai. E aí Jesus faz essa comparação. E aí ele diz assim: eu vos digo, os publicanos e as meretrizes vos precedem do reino de Deus.
João veio a vós no caminho da justiça e não crestes nele. Os publicanos, porém, e as prostitutas creram nele, acreditaram nele. E vós, vendo isto, nem fostes tocado de arrependimento para credes nele. Nem fodes tocados de arrependimento para credes nele. Ou seja, conversão é algo muito importante, valiosíssimo para a nossa vida. E que a gente aprenda a se converter para o resto de nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que nos abençoe o Deus Todo-Poderoso para nos converter. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que tenhamos um dia abençoado, rico da misericórdia de Deus, mas rico também das oportunidades de conversão que todos nós recebemos de Deus. Beijo no seu coração. E para você, olha, ele, o meu coração. Até amanhã, se Deus quiser.